Revelado, a incrível história da garçonete com a mão enfaixada que transformou vidas em 24 horas. Ana, uma mulher de 32 anos, se desdobrava diariamente entre os desafios da vida. As horas eram longas, e a mão enfaixada resultado de um descuido no restaurante Sabor da Roça, fundado por seus pais, era um lembrete constante de suas lutas. Com um filho sonhador como Lucas, que queria se tornar um grande chefe e estudar em uma escola particular, Ana sentia que sua vida era um eterno equilíbrio entre o amor e as dificuldades. Os olhares desdenhosos de alguns clientes, aqueles que viam apenas uma garçonete com a mão machucada, aumentavam a pressão em seu coração. Mas, em meio a esse turbilhão, havia alguém que fazia toda a diferença, seu João, um idoso que passava no restaurante todos os dias. Ele trazia consigo histórias de luta e superação, contadas com um misto de ironia e sabedoria. A vida não é só sobre seus sonhos, minha filha, mas sobre lutar por eles, dizia ele, enquanto Ana servia um prato de feijão tropeiro. Essas conversas eram como faróis em meio à neblina, iluminando o caminho de Ana com esperança e coragem. Um dia, enquanto organizava a cozinha, ela ouviu murmúrios animados sobre um concurso de talentos culinários que aconteceria na cidade. A premiação poderia transformar suas vidas. A ideia de competir, porém, trouxe uma onda de insegurança. E se eu falhar? E se continuam subestimando minha capacidade? A luta interna era real, mas as palavras de seu João ressoavam em sua mente como um mantra. Lutar pelas oportunidades não era apenas um desejo, mas uma necessidade. Determinação acendeu uma nova chama em seu peito. Ana decidiu se inscrever no concurso e começou a preparar seus pratos com uma paixão renovada. Nos primeiros ensaios, as tentativas não resultaram como esperado. Os jurados a avaliavam com olhos críticos, desapontados com a apresentação. Até que, em uma noite iluminada pela lembrança da avó, Ana se lembrou de uma receita especial, um segredo de família que sempre foi ignorado, um tutu de feijão que era um verdadeiro festival de sabor. Esse é o meu momento, pensou, enquanto seus dedos trabalhavam na massa, a lembrança do calor da cozinha da avó aquecendo seu coração. Na manhã do concurso, a adrenalina pulsava em suas veias. O olhar do público, especialmente o de Lucas, em sua banca, era um misto de expectativa e orgulho. Ao apresentar o prato, os jurados, antes indiferentes, agora pareciam interessados. O aroma do tutu envolveu a sala, e a energia começou a mudar. Ana sentiu a confiança brotar, aquela força que a tornava inquebrantável. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com a presença das memórias, e aquele toque especial, Ana viu o público se encantar. Uma vibração de união se espalhou. Mas, no fundo, a dúvida ainda persistia. Será que apenas um prato poderia mudar seu destino? Com corações acelerados e olhos brilhantes, todos esperavam pelo resultado. O que viria a seguir poderia ser a tão sonhada transformação, mas quanto mais se aproximava o momento da verdade, mais a apreensão preenchia o ar. A vida de Ana e de Lucas estava prestes a mudar radicalmente, mas para onde os levaria essa transformação? O silêncio na sala era palpável, quase ensurdecedor. Ana sentia o peso de todas as expectativas, não apenas sobre ela, mas sobre o futuro que sempre sonhara para Lucas. O rosto do filho era como um espelho, refletindo o amor e a esperança que ela dedicava a cada prato que preparava. Então, finalmente, os jurados começaram a se reunir para anunciar o vencedor. O coração de Ana batia tão forte que parecia querer saltar do peito. Isso era mais do que uma competição, era a chance de mudar suas vidas para sempre. Ela olhava para Lucas e via a centelha em seus olhos, refletindo o mesmo desejo que ardia dentro dela. Em terceiro lugar, com um prato que nos lembrou da simplicidade do nosso sabor brasileiro, a voz do jurado ressoava.
Ana conteve a respiração. Para seu alívio, o nome era de outra pessoa. Em segundo lugar, apresentando um prato que trouxe uma verdadeira explosão de sabor, o nome chamou, mas não era o dela. Um misto de esperança e medo a invadia. E agora? A vitória estava tão perto. Ela sentia as mãos suar, e os olhares do público pareciam se fixar em seu rosto. O primeiro lugar vai para Ana, com seu tutu de feijão. Uma onda de alegria tomou conta de Ana. Foi como se um raio de luz tivesse rompido o peso de dias e noites de esforço. O público explodiu em aplausos enquanto ela, atordoada, avançava para receber o prêmio. No fundo, seu João aplaudia com um sorriso sincero, e o olhar de Lucas brilhava. Ela mal conseguia acreditar. Estava prestes a pegar o troféu, quando a adrenalina subiu ainda mais. Você tem algo a dizer, Ana? Perguntou o apresentador, segurando o microfone em direção a ela. Ah, meu Deus! Eu só quero agradecer a todos. Minha família, meus amigos, e principalmente a meu filho, Lucas. Isso não é só meu, é nosso. As palavras saíram de sua boca quase sem filtro. A emoção era intensa, cheia de gratidão e amor. Mas, na mesma fração de segundo, enquanto a plateia torcia, um pensamento profundo atravessou sua mente. O que vem a seguir? A vitória era doce, mas também carregava uma nova responsabilidade. Enquanto Ana tentava absorver aquela nova realidade, uma voz familiar que interrompeu seus pensamentos. Era a do jornalista do jornal local, que se aproximou com um sorriso curioso. Ana, o que você planeja fazer com esse prêmio? Tem planos para o futuro? Ela hesitou, ainda envolta pela euforia, mas as palavras de seu João ecoavam em sua mente: lutar pelos sonhos. Com a luz das câmeras sobre si, Ana respirou fundo e começou a falar, seus olhos brilhando com a possibilidade de um novo amanhã. Essa vitória é só o começo. Minha verdadeira intenção é abrir um restaurante que represente as nossas tradições e ofereça oportunidades para jovens chefes como meu filho. Quero mostrar que, independentemente da dificuldade, o sabor da vida merece ser celebrado. O público aplaudiu mais uma vez, mas da plateia surgiu um murmúrio que a deixou intrigada. Ela percebeu que havia algo a mais no ar. O mesmo jornalista voltou-se para ela e fez uma pergunta que poderia mudar tudo. Mas Ana, você tem certeza que está pronta para a pressão de abrir um negócio com a sua história sendo tão exposta assim? Você não teme o que pode surgir a partir disso? A pergunta pairou no ar como uma nuvem de incerteza. E naquele instante, Ana percebeu que, mais do que conquistar uma competição, sua jornada acabará de começar. Assim, com um sorriso nervoso e um coração pulsando forte, ela se preparou para o que estava por vir. O que viria a seguir seria ainda mais desafiador, e a verdadeira transformação ainda estava por acontecer. Ana saiu do palco, ainda em um estado de êxtase, cercada por flashes de câmeras e sussurros da plateia. A adrenalina a mantinha alerta, mas a pergunta do jornalista ressoava em sua mente: você tem certeza que está pronta para a pressão? Era verdade, ela nunca tinha imaginado que a vitória traria tanta exposição. Quando tudo isso acaba, quem sou eu de verdade? Perguntou-se Ana, enquanto caminhava em direção a Lucas, que a esperava com um sorriso radiante. A vitória tinha um gosto doce, mas as incertezas a deixavam inquieta. Vamos comemorar! Disse Lucas, puxando-a pela mão. No fundo, porém, Ana sabia que a celebração poderia ser breve. As pessoas a conheciam agora. Em um dia, sua vida mudará completamente. Assim que chegaram em casa, o clima de alegria foi envolto em um misto de ansiedade. O telefone começou a tocar. No primeiro toque, seu coração disparou, o medo e a expectativa se entrelaçavam. Era uma amiga da antiga: Ana, estou tão feliz por você. Precisamos celebrar. A conversa era amigável, mas, antes que Ana pudesse relaxar, uma nova ligação chegou. Desta vez, era um empresário interessado em investir no seu futuro restaurante. Assim que a chamada terminou, seu pensamento retornou à pergunta inicial. Era mesmo tudo o que ela queria? À noite, Ana e Lucas se sentaram à mesa com uma refeição simples,
mais saborosa. O silêncio carregava significados profundos. O menino era a razão de sua luta, e Ana se perguntava como poderia construir um futuro que valesse a pena. Mãe? Lucas quebrou o silêncio. Você vai mesmo abrir o restaurante? Vai dar certo, né? A fragilidade de sua voz tocou algo interno em Ana. Eu vou, meu amor. Vou fazer o possível para que dê certo, respondeu com sinceridade, tentando transmitir confiança. Mas dentro de si, questionamentos surgiam. O movimento que havia iniciado era enorme. Não tratava-se apenas de comida, mas da construção de um sonho que poderia se tornar realidade. E, ao mesmo tempo, era um grande risco. Naquela semana, a fama de sua vitória se espalhou como um incêndio em palha seca. Propostas surgiram de todos os lados, mas os olhos críticos também se faziam presentes. Pessoas duvidavam dela, questionavam sua capacidade de lidar com a pressão. Em uma dessas tardes, enquanto organizava materiais de trabalho, uma mensagem chegou em seu celular. Era convite para um programa de televisão, algo para compartilhar sua experiência e, quem sabe, solidificar sua história. Um convite tentador que trouxe um novo medo. Estou pronta para essa exposição? A pressão aumentava. Mais um passo em direção à realização de seu sonho poderia selar seu destino de forma irrevogável. Ana ficou em dúvida, os dois caminhos à sua frente se desdobrando, cada um mais intrigante que o outro. Aceitar o convite significaria abrir uma nova porta, mas revelaria sua vulnerabilidade. Enquanto olhava para Lucas, que fazia dever de casa na mesa ao lado, uma ideia começou a ganhar forma em sua mente, uma conexão com o futuro que ela desejava construir para ambos. Uma série de oportunidades que poderia aproveitar para inspirar outros, como ela, que lutavam com sonhos. O telefone vibrou novamente, ao olhar na tela, sua respiração parou. Seria outro empresário, outra proposta? Não. Era uma mensagem de uma antiga colega, alguém que conhecia bem seu passado. Ana, lembra de mim? Precisamos conversar sobre algumas coisas. Ana sentiu um frio na barriga. Ela não fazia ideia de como essa ligação poderia mudar tudo. Entre o sonho e a realidade, sua jornada apenas começava. E mais uma vez se perguntou, estarei preparada para o que está por vir? O dia seguinte começou com o sol filtrando luz suave pela janela da cozinha. Ana estava acordada há horas, mentalmente ensaiando as palavras que usaria quando se encontrasse com sua antiga colega, Clara. O que será que ela queria discutir? O sentimento de nervosismo a acompanhava. A ideia de reviver partes de sua história a deixava ansiosa, mas ao mesmo tempo intrigada. Enquanto preparava o café da manhã, Ana não conseguia tirar da cabeça aquele convite para o programa de televisão. A dúvida sobre aceitar ou não estava presente em cada movimento que fazia. Lucas entrou na cozinha, seus olhos brilhando. Mãe, você vai ser famosa, né? Tipo no filme que eu vi. Ela sorriu, uma mistura de orgulho e preocupação a invadia. Famosa é como um super-herói, filho. Tem mais responsabilidade, e às vezes, escolhas difíceis. A expressão de Lucas se encheu de expectativa, mas também de curiosidade. Ele nunca havia visto a mãe tão imersa em um dilema. Após o café, Ana se preparou para se encontrar com Clara. A ansiedade fechava seu peito como um grilinho preso entre acontecimentos. Ao chegar ao café onde haviam combinado, avistou a amiga à mesa, cercada por vários papéis. Clara acenou e um sorriso largo iluminou seu rosto, como se houvesse uma esperança por trás de seus olhos. Oi, Ana. Que bom ver você! Exclamou, puxando a cadeira para que Ana se sentasse. Era nítido que Clara estava animada, mas havia também um toque de seriedade na sua expressão. Oi, Clara. Você me chamou para conversar e me deixou curiosa, Ana disse, enquanto olhava para os papéis espalhados sobre a mesa. Clara começou a falar sem rodeios, a voz tremendo levemente. Ana, eu vi sua vitória. E o quanto você se destacou. Eu sou parte de um projeto que visa ajudar empreendedores a crescerem a partir de sua história. Queria que você se juntasse a nós. Ana ficou sem palavras por um momento. Era um reconhecimento que ela sempre sonhou,
mas também uma pressão que poderia ser debilitante. Como assim, Clara? O que exatamente você quer que eu faça? Clara respirou fundo. Estamos montando uma série de workshops para ajudar outras pessoas que, como você, têm sonhos. E sua história de superação seria a chave para inspirá-las. Você pode contar como é difícil, sim, mas também como é gratificante. A proposta era tentadora, e Ana podia sentir seu coração acelerar com a possibilidade. Falar sobre sua vida poderia trazer alívio, mas também expor sua vulnerabilidade. O medo a envolvia como um manto pesado. E se ela não tivesse o que era preciso? E se falhasse novamente? A gente pode te ajudar na promoção do seu futuro restaurante. Isso poderia ser, sei lá, uma troca. Clara sugeriu, percebendo a hesitação de Ana. Seria a sua chance de mostrar ao mundo quem você realmente é. Os olhos de Ana brilhavam com a promessa de um futuro melhor, mas suas inseguranças eram imensas. Daisy, a chefe de cozinha que trabalhava com ela, sempre a dizia: você tem uma luz única, Ana. Não tenha medo de brilhar. Contudo, ela não sabia se estava pronta para isso tudo. Ana olhou nos olhos de Clara, a luta interna evidente. E se eu fracassar? E se as pessoas não gostarem da minha história? E se você mudar vidas? Clara cortou sua dúvida, a voz firme e cheia de convicção. Às vezes, não precisamos das respostas, só coragem para tentar. O tempo pareceu parar enquanto Ana ponderava. De repente, o telefone vibrou novamente em seu bolso, quebrando a concentração. A mensagem na tela a fez engolir seco. Ana, sou eu de novo. Precisamos conversar sobre o seu passado. É urgente. Ana sentiu um frio na barriga. Que mais o destino tinha reservado para ela? Estaria mesmo pronta para o que estava por vir? A história dela estava apenas começando e novos desafios já se anunciavam. Ana estava tão envolvida com os pensamentos que a mensagem havia provocado que mal ouviu Clara chamá-la novamente. Ana, você está bem? A amiga olhou com preocupação, e Ana percebeu que o tempo parecia ter congelado entre suas emoções conflitantes. Desculpe, Clara. A mensagem era de alguém do meu passado, Ana respondeu, tentando esconder o tremor na voz. Olhou para a mesa, as canecas de café ainda fumegantes refletindo sua confusão interna. Pode desabafar, se quiser. Eu estou aqui para isso. O tom de Clara era suave, e, de alguma forma, a proximidade trouxe um pouco de alívio. Ana respirou fundo, buscando coragem nas lembranças da sua jornada. Eu sempre tive medo de expor minha história. O que as pessoas vão pensar? Eu não quero que a dor do passado defina quem eu sou hoje. Ela sentia os olhos de Clara em sua direção, analisando cada palavra. E se, ao contrário, sua história inspirar alguém? Sua luta, suas conquistas. Tudo isso pode dar a outras pessoas esperança. Clara insistia, sua paixão contagiosa. Você não sabe como talvez esteja um passo de mudar vidas. Você pode ser o destaque que muitos precisam. Ana sorriu timidamente ao ouvir isso, mas ainda sentia um nó na garganta. O calor que subia ao seu rosto a fazia lembrar das feridas que ainda não cicatrizaram totalmente. Ainda não sei se estou pronta. E aquela primeira vez em que tentei ser ouvida? Aquela cena no palco? Foi tão dolorosa. Clara balançou a cabeça em compreensão, seu olhar penetrante. Eu sei que é difícil, mas você conquistou muitas coisas até aqui. Olhe para o seu restaurante, por exemplo. Olhe para o seu filho. Você já inspirou as pessoas ao seu redor. Agora é hora de levar isso adiante. As palavras de Clara penetraram na mente de Ana, como um sussurro do destino. Mas havia algo a mais que a incomodava. A mensagem misteriosa sobre seu passado ecoava em sua mente. E o que aquele remetente queria dizer? Poderia estar intimamente ligado ao que ela tinha que compartilhar? Clara, eu não sei se posso me juntar a você agora. Tenho que lidar com algumas coisas não resolvidas primeiro. Algo relacionado ao passado e minha história que ainda não contei. Ana disse, a insegurança evidente na voz. Clara,
percebendo a mudança no tom de Ana, assentiu lentamente. Entendo, mas saiba que estou aqui quando você estiver pronta. Sua história é poderosa. Não esqueça disso. Com isso, Ana se despediu de Clara, o coração pulsando forte. O caminho estava mais nebuloso e desconcertante do que antes. A verdade sobre o passado parecia estar à beira de ser revelada, e uma sensação estranha de que algo estava por vir tomou conta dela. Ana caminhou na direção da sua casa, a brisa suave batendo em seu rosto, mas com a mente agitada. As lembranças começaram a aflorar como um filme em câmera lenta. As lágrimas que ela derramou, as promessas que tinha feito a si mesma, as experiências que forçaram seu crescimento. Mas o que aquele passado escondia que poderia ainda ameaçar a sua construção atual? No dia seguinte, decidiu que era hora de responder à mensagem. Com a mão tremendo, digitou uma pergunta simples, mas poderosa: o que você sabe sobre mim? A resposta poderia abrir portas que ela nunca esperou. Poderia ser o empurrão que precisava para confrontar suas sombras e, talvez, encontrar a coragem necessária para brilhar. Enquanto esperava, sentiu uma mistura de ansiedade e adrenalina. O telefone vibrou mais uma vez, e Ana fechou os olhos, pedindo a si mesma que tivesse coragem. A revelação poderia mudar tudo. Poderia ser o divisor de águas não apenas para sua vida, mas para o futuro que tanto desejava construir. E então, ao abrir a mensagem, Ana se deparou com uma frase que a deixou em choque: eu sei mais sobre você do que imagina. Você precisa saber a verdade antes de avançar. O coração disparou e a lembrança de um passado esquecido a assombrou. O que mais poderia estar escondido em sua história? Estava pronta para confrontar seus fantasmas? A jornada estava longe de terminar e novos desafios à espreita aguardavam. Ana estava paralisada, os olhos fixos na tela do celular. A frase reverberava em sua mente como um eco perturbador. Eu sei mais sobre você do que imagina. O que isso significava? Quem era essa pessoa que parecia conhecer sua história melhor do que ela mesma? As palavras queimavam em sua cabeça, trazendo à tona memórias que ela tentou apagar. O tempo parecia escorregar entre seus dedos enquanto Ana pesava as opções. Poderia ignorar a mensagem? Mas, ao mesmo tempo, havia uma urgência crescente dentro dela, um chamado para encarar os segredos que tanto a atormentavam. Com as mãos ainda tremendo, Ana decidiu responder. Quem é você? O que você sabe? A resposta veio rápida, como se a outra pessoa estivesse esperando por isso. Vá ao restaurante esta noite. Eu estarei lá. O convite a fez tremer. Como alguém poderia saber tanto a ponto de querer encontrá-la? A ideia de reviver episódios de sua vida que achava enterrados era assustadora. Contudo, havia um aspecto intrigante nessa proposta. A possibilidade de finalmente entender as sombras do passado a convocava como um farol em meio à escuridão. O dia se arrastou, e cada minuto parecia mais longo que o anterior. Ana se viu em um estado de expectativa, nervos à flor da pele. Na correria do trabalho, as mesas do restaurante enchiam e esvaziavam, mas sua mente estava longe dali. Ela olhou para as paredes que pertenciam não apenas ao seu negócio, mas à sua história. Ali haviam sorrisos, lágrimas e memórias. Mas o que aconteceria se assombrações desse passado retornassem? À noite, enquanto fechava as portas e limpava as mesas, a adrenalina pulsava nas veias. O restaurante estava mais quieto, a luz amarelada criava um ambiente íntimo, e a brisa da noite entrava pelas janelas. Era como se o universo estivesse prestes a se revelar. Quando as luzes se apagaram, Ana foi para o canto mais reservado, o coração a 1000 por hora. Enquanto esperava, ele estava lá, quase como um garoto à espera do amigo que não se atrevia a se aproximar. Com os pensamentos tumultuados, ela tentava acalmar a mente. Não deveria ter vindo, sabia disso, mas a curiosidade era maior. O som da porta se abrindo fez seu coração disparar. Um homem entrou, com uma aura familiar que fez Ana prender a respiração. Era como se a memória estivesse lutando para ressurgir, mas nada vinha à tona. Você veio, ele disse, uma voz baixa que parecia ecoar em seu íntimo. Quem é você? Ana perguntou, a voz tensa, mas determinada.
Alguém que sempre esteve ao seu lado, mesmo que de longe, ele respondeu, o olhar fixo nela. A verdade que você procura começou muito antes de você pensar que poderia deixá-la para trás. O choque dessas palavras a atingiu com a força das ondas do mar. Lembranças começaram a clarear em sua mente, misturando-se com o medo que tinha sido bem guardado. O peso da revelação estava chegando, e Ana já sentia as tábuas de sua vida tremendo. Você lembra da garçonete? Ele prosseguiu, e algo no seu olhar fez Ana hesitar. A que trabalhava sob nossa antiga chefia? A história que todos acreditaram que tinha terminado, na verdade, apenas começou. O passado estava voltando com força, e Ana sentiu a angústia invadir seu peito. O que ele sabia? O que isso significava para ela agora? Estou aqui para ajudá-la a entender, ele disse, como se soubesse que as perguntas se multiplicavam em sua mente. Mas você precisa estar disposta a escutar. Ana olhou para ele, o coração pesado, a mente uma tempestade. Poderia finalmente descobrir a verdade que tantos tentaram esconder dela? O medo e a esperança lutavam dentro dela. E no fundo, uma pergunta ecoava, e se essa verdade mudar tudo o que eu construí? As sombras do passado se aproximavam, e a coragem para encará-las seria mais difícil do que ela imaginara. O que ela estava prestes a descobrir poderia ser a chave ou um desastre total. E, com isso em mente, ela fez a única coisa que podia, deu um passo à frente, disposta a ouvir. O amanhã prometia uma mudança. E, enquanto o destino se aproximava, Ana sentiu que as respostas estavam à porta. Mas qual verdade poderia carregar? A jornada de redescoberta estava apenas começando. Ana respirou fundo, tentando organizar suas emoções enquanto o olhar do homem parecia penetrar em sua alma. O ambiente ao redor parecia se esvaziar, deixando apenas eles dois em um imenso mar de questionamentos e segredos não ditos. Ela sabia que aquele encontro não era apenas mais um momento comum em sua vida, era uma encruzilhada que poderia alterar o seu destino para sempre. Você fala da garçonete. O que exatamente aconteceu com ela? Ana perguntava, a voz mais hesitante do que gostaria. O medo de descobrir verdades escondidas a fazia sentir-se vulnerável, exposta a um mundo que desejava esquecer. Ela era mais do que uma simples funcionária, Ana. Ela guardava um peso que poucos conheciam. O tipo de peso que afeta vidas ao nosso redor, ele respondeu, sua expressão séria, como se tentasse medir o impacto de suas palavras. Ela era parte de um quebra-cabeça. E, assim como você, estava em busca de respostas. Ana sentiu uma onda de confusão, mas também uma curiosidade avassaladora. Por que você se importa? Por que está aqui, falando comigo? E o que isso tem a ver comigo? Por que você também é parte dessa história? Ele disse, cada sílaba carregando um peso que a fazia sentir-se pequena. E a garçonete, bem, ela tomou uma decisão que repercutiu, mudando tudo ao nosso redor. E você pode ser a única que pode esclarecer isso de uma vez por todas. O estômago de Ana se revirou. Que história era essa? Ela não tinha consciência de ter participado de algo que envolvesse tantas vidas. Aquelas palavras faziam-na questionar a própria percepção da realidade e a sua posição dentro dela. Como posso ser parte de algo que não lembro? Ela se esforçava para seguir a linha de raciocínio dele, mas tudo parecia um emaranhado de emoções e lembranças fragmentadas. Enquanto sua mente corria, Ana sentia o coração pulsar incessantemente. O que você não lembra pode ser mais impactante do que imagina, ele insistiu, se aproximando um pouco mais. Você estava lá, Ana. E, de alguma forma, até hoje, as ações daquele dia reverberam na sua vida. E na vida de todos nós. Ela engoliu em seco, o pensamento de revirar uma história esquecida trazendo um misto de temor e esperança. As sombras tinham um sabor amargo, mas as luzes também poderiam iluminar os cantos mais obscuros de sua vida. A conexão entre eles parecia palpável, e a vulnerabilidade estava no ar, quase como se ambos estivessem dançando em uma linha tênue entre a revelação e o oculto. Ana tomou coragem e indagou, o que exatamente você sabe sobre mim? Eu sei que você precisava de resposta, assim como precisava se libertar. Você não está sozinha nessa.
Há muitos que precisam ouvir essa história, e você tem um papel central nela, ele respondeu, com um leve tremor na voz que parecia genuíno. E se eu não estiver pronta para isso? Ana questionou, a insegurança manifestando-se em seu tom. E se eu não conseguir lidar com o que vier? Você vai. A coragem vem do reconhecimento e da aceitação do que nos define. Não deixe que o medo da verdade crie raízes em você, ele respondeu, e Ana percebia a sinceridade em cada palavra. Um momento de silêncio se instalou, envolto em uma tensão que parecia quase palpável. O tempo se estendeu como se estivessem esperando por um sinal, um momento decisivo. Ana sentiu que estava à beira de algo grandioso, como uma tempestade que se aproxima antes da chuva. Eu não posso dizer que estou pronta, mas não posso ignorar isso, ela murmurou, sentindo a determinação começar a queimar dentro dela, mesmo entre a confusão. Ele sorriu, um sorriso que parecia trazer consigo uma esperança renovada. É suficiente. Agora, vamos começar a desvendar tudo isso. A verdade está mais perto do que você pensa. Enquanto ele começava a contar a história que poderia mudar tudo, Ana sentiu um frio na barriga. Ela não sabia se estava preparada para o que viria. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dela ansiava por essa verdade. E no fundo de sua mente ecoava a pergunta: o que essa revelação iria realmente custar? Ana observou o homem à sua frente, seus olhos refletindo uma mistura de esperança e desespero. As palavras dele pareciam ecoar em seu coração, como se cada sílaba fosse uma chave que destrancava portas que ela nem sabia que existiam. O ambiente ao redor havia desaparecido, e tudo o que restava era aquela conversa, como se o mundo tivesse escolhido dar uma pausa para que suas verdades pudessem ser reveladas. Você precisa me contar tudo, Ana insistiu, sua voz firme, apesar do receio que a consumia. Se eu sou parte disso, preciso saber como e por quê. Certo, ele respondeu, respirando fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. Vamos começar pelo início. A garçonete se chamava Clara. Ela era uma alma generosa, sempre pronta para ajudar. Mas havia um peso em seu olhar que poucos notavam. Naquele dia fatídico, ela decidiu fazer algo que mudaria tudo e todos ao seu redor. Ana sentia seu peito apertar. As histórias de pessoas que se sacrificavam por outras eram familiares, mas Clara não era apenas uma história qualquer. Era a peça que faltava no quebra-cabeça de sua própria vida. E o que ela fez? Ela perguntou, quase em um sussurro. Clara havia testemunhado algo que não deveria. Algo que colocara em risco não apenas a vida dela, mas de pessoas que amava, ele explicou. Ela decidiu agir, se colocou em uma situação de risco para proteger esses outros. Foi nesse momento que você estava lá, Ana. Vocês se cruzaram de uma forma inesperada. As palavras dele penetraram em sua mente, fazendo surgir relances de memórias esquecidas. O café onde ela costumava ir, as conversas rápidas, os olhares silenciosos. Mas, por que não se lembrava de nada? Mas como eu poderia estar envolvida? Ana perguntou, sua confusão crescendo. Por que eu não tenho memória disso? Porque, ao mesmo tempo que isso acontecia, sua própria história estava em jogo, ele disse, olhando fundo em seus olhos. A vida de Clara estava entrelaçada com a sua. O que aconteceu naquele dia foi um divisor de águas. A verdade que você procura está guardada dentro de você, mas ela foi enterrada pela dor, pela necessidade de seguir em frente. Mas e se eu não conseguir lidar com isso? Ana sentiu medo espreitar novamente, um manto pesado que ameaçava sufocá-la. Era como tentar achar uma luz em um labirinto escuro, sabendo que poderia haver um monstro à espreita a cada esquina. Você pode ir a lidar com isso. É a única maneira de se libertar, ele afirmou, sua firmeza sendo um farol em meio ao seu caos interno. E não se esqueça, você não está sozinha. Existem outras pessoas que também foram afetadas e que esperam por respostas. A questão é, quem são essas pessoas? Ana questionou, a expectativa pulando como um fio entre eles. O que mais posso descobrir sobre mim mesma e sobre Clara? Ele hesitou por um segundo, como se ponderasse se deveria compartilhar mais. São pessoas que, assim como você, estavam ligadas por aquele evento.
Todos têm suas verdades para contar, e talvez você precise escutar esses segredos antes que possa compreender a totalidade da sua própria história. Ana se sentia como se estivesse segurando uma corda frouxa prestes a ser puxada. A sensação de que alguma coisa estava prestes a ser revelada a deixava inquieta. E se esses segredos forem perigosos? E se forem demais para eu suportar? Ele inclinou a cabeça, reconhecendo seu medo. A dor é parte da jornada, mas a cura surge com a verdade. E você vai perceber que, assim como Clara, todos nós temos a capacidade de mudar nossas próprias vidas e a dos outros ao nosso redor. Ana sentiu a tensão no ar, como um campo elétrico prestes a romper. O que mais ele não havia dito? Ela mal conseguia conter a curiosidade, se questionando se, ao desvendar a verdade, conseguiria lidar com as consequências. E a pergunta que a atormentava intensamente emergiu, ecoando em sua mente. Se Clara fez tudo isso, o que aconteceu com ela no final? Ele a olhou com uma seriedade que fez seu coração acelerar. Essa resposta pode ser o que você menos espera, e é exatamente isso que precisamos descobrir. Ana engoliu em seco, a expectativa formigando em sua pele. Seria possível lidar com a verdade se o que a aguardava fosse ainda mais sombrio do que ela imaginava? Ana lutava contra a agitação que crescia dentro dela. As palavras daquele homem reverberavam como um eco que não a deixava em paz. O que teria acontecido naquele dia? Que segredos estavam esperando para serem desvendados? Ela sentia que sua vida havia sido moldada por uma trama invisível, uma conexão intrincada com outra pessoa que nem conhecia bem. Se a verdade está dentro de mim, como eu posso alcançá-la? Perguntou, sentindo a fragilidade da sua própria voz. Comece pelas memórias. Mesmo que pareçam distantes, elas estão lá, à espera de serem resgatadas. Ele inclinou-se para mais perto, seus olhos como lanternas que iluminavam o caminho oco em sua mente. Vamos buscar juntas essas respostas. Está pronta para isso, Ana? Ela hesitou. A curiosidade a puxava para frente, mas o medo ainda segurava suas pernas, fazendo-a sentir-se uma criança à beira de um precipício. Com um suspiro pesado, ela assentiu. Sim, estou pronta. Ótimo. O primeiro passo é visitar o café onde tudo aconteceu. Pode não parecer, mas aquele lugar guarda muitos segredos. Ele se levantou, como se estivesse esperando por essa resposta, e Ana o seguiu, a mente acelerada. Quando entraram no café, um aroma reconfortante de café fresco e bolos quentes a envolveu. Mas, ao mesmo tempo, uma onda de estranheza a atingiu, como se aquele lugar estivesse repleto de ecos do passado. As mesas estavam dispostas da mesma forma, e o tilintar das xícaras soava como uma música familiar. Mas, em cada canto, Ana sentia a presença de Clara, como se ela ainda estivesse lá, assistindo tudo de perto. É aqui que tudo começou, ele disse, olhando ao redor com um misto de nostalgia e seriedade. Vamos nos sentar e tentar lembrar. Ana se acomodou em uma mesa no canto, suas mãos tremendo ligeiramente. E agora, o que fazemos? Feche os olhos e respire fundo. Deixe que suas memórias venham. Pode ser que você veja fragmentos daquela tarde ou um sentimento, uma imagem, qualquer coisa que possa te guiar. Ela obedeceu, fechando os olhos e inspirando lentamente. O barulho do café parecia distante, tudo se reduziu a um sussurro. Clara. Um nome. Um rosto. Mas de quem era esse rosto? Uma luz branda começou a dançar em sua mente, trazendo flashes que eram mais sensações do que imagens. Uma mão estendida, um sorriso nervoso, e, no fundo, um grito abafado que parecia ecoar na sala de seu coração. Ana, o que você está vendo? A voz dele a trouxe de volta, e ela hesitou. O medo subiu à tona. Ainda não tenho certeza. Tudo bem. A verdade, às vezes, aparece devagar. Mas precisamos continuar tentando. Ela abriu os olhos, sentindo um peso nas pálpebras. E se eu não conseguir encontrar nada? E se for muito doloroso? Dor faz parte da vida, Ana. Mas se você não enfrentar seu passado, nunca poderá seguir em frente. Ele segurou sua mão, um gesto simples,
mas cheio de significado. Neste toque, Ana sentiu uma onda familiar. Mas não era apenas conforto, era uma conexão, algo que ressoava em seu interior. Um sentido de que havia mais, muito mais, do que ela poderia suportar. Vamos tentar outra vez? Ela precisava, e ele era a âncora que a mantinha firme. Conforme as horas passavam, o sol já se punha lá fora, traçando sombras dançantes nas paredes do café. A atmosfera estava carregada, e algo estalava no ar entre eles. Ana percebeu que estava prestes a redescobrir um pedaço muito importante de sua história. E, ao mesmo tempo, uma pergunta que não se calava surgiu: o que aconteceu com Clara depois daquele dia? Será que ela realmente conseguiu se livrar do peso que carregava? Os olhos do homem brilharam com uma intensidade que fez seu coração parar por um momento. Essas respostas virão, mas prepare-se, Ana. A verdade pode ser mais dolorosa do que você imagina. Ela sentiu um arrepio percorrer seu corpo. O que mais ela não sabia? Que segredos mudariam sua vida para sempre? A expectativa pairava no ar como um denso manto de mistério, enquanto Ana olhava fixamente para o homem à sua frente. O café, mesmo envolvido em aromas de café fresco e bolos quentes, parecia distorcido por emoções conflitantes. As paredes testemunhavam histórias, e agora pertenciam à sua. O tempo havia se tornado um terreno de incerteza e expectativa, onde cada segundo ecoava como se anunciasse a revelação do que estava prestes a vir. Estamos aqui para descobrir, Ana. Mas você precisa estar disposta a enfrentar essa verdade, ele disse, encorajando-a com um olhar que misturava compreensão e firmeza. As palavras ressoavam dentro dela como um chamado à ação, mas o receio ainda a detinha. Cada pedaço da sua realidade estava prestes a ser desfeito e reconstruído. Fechando os olhos novamente, Ana respirou fundo, permitindo-se sentir as memórias começando a emergir, mesmo que nebulosas. Era como mergulhar em águas profundas, onde cada lembrança parecida com um fantasma oculto começava a se manifestar. Imagens de mãos entrelaçadas, sorrisos trocados, risos abafados e até lágrimas se aglomeravam na mente dela. Foi então que uma lembrança muito viva deixou uma marca, uma tarde ensolarada, o brilho nos olhos de uma jovem garçonete, e uma promessa de amizade que jamais foi selada. Clara. O nome ecoou em sua mente, como se chamasse por ela. Seu coração disparou, e a sensação familiar começou a fazer sentido. Ana, você está bem? A voz do homem a retirou de sua reflexão. Ela abriu os olhos, agora mais decidida. Sim. Eu lembro. Eu lembro de Clara. Eu a conhecia. Mas o que aconteceu com ela depois? A revelação a inundou de emoções, mas ao mesmo tempo trouxe à tona a necessidade de saber mais. A história que você e Clara compartilharam foi transformadora, mas também cheia de desafios. Ela tomou decisões difíceis para proteger aqueles que amava, e isso teve um preço. Você vai entender o desfecho disso em breve, mas é preciso saber que Clara não está sozinha em sua luta. Você também é parte desse legado. As palavras sumiram na bruma da sua confusão, mas Ana sentia que sua jornada ali era um passo essencial para curar feridas que sempre estiveram abertas. O que isso tem a ver comigo agora? Por que tudo isso voltou à tona? Ela buscava a resposta, como se procurando por uma luz em um túnel escuro. Porque a verdade e suas histórias estão entrelaçadas. Você está viva e cada um de nós precisa de alguém para lembrar do que deixou para trás, ele respondeu, seus olhos agora cheios de empatia. Ana sentiu a dor em sua própria história pulsar. A busca por Clara, a luta de uma mulher cheia de sonhos e medos, a conexão que parecia impossível de redescobrir, agora pulsava dentro dela. Assim que, ansiosa, seguiu o homem até uma parede do café, que exibia fotos antigos de trabalhadores e clientes ao longo dos anos. Estas pessoas viveram histórias além das paredes deste lugar, ele explicou. Muitas delas eram tocadas pela história de Clara. Juntas, essas fotos são um mural de corajosos que moveram montanhas. Ana começou a observar mais de perto. Uma leve e repentina dor apareceu em seu coração ao reconhecer rostos que pareciam contá-la. Nossas histórias se entrelaçam, mas será que consegui deixar o passado para trás? Ela perguntou,
ansiosa. O passado nunca desaparece, mas você pode influenciar seu presente. Clara não teve essa chance para ser reconhecida, mas você está aqui, agora. É a hora de ser a voz que ela nunca teve. A voz dele a deslumbrou, um tanto nostálgico e emocionante. Ana percebeu que agora tinha uma nova missão. Com determinação, ela se despediu do café, e um impulso fresco começou a crescer em seu coração. Era hora de não apenas descobrir a verdade sobre Clara, mas também de exibi-la ao mundo, partindo do legado que havia sido construído. Ela precisava contar a história dela, para que outras mulheres também encontrassem esperança nas sombras. Os dias que se seguiram foram um turbilhão. Ana respirou fundo e começou a se preparar para o lançamento do seu novo restaurante. Era uma ideia que havia surgido como um lampejo de inspiração, mas agora era um compromisso de vida. Cada sabor que ia oferecer era uma homenagem àquela garçonete. Quando o grande dia chegou, uma onda de emoções a envolveu. O local estava cheio e as mesas já estavam decoradas. Ana estava nervosa, mas determinada. Só estou fazendo o que Clara faria, ela murmurou para si mesma. As risadas, as histórias e os aromas a cercavam, e quando fez o discurso de abertura, sua voz ecoou cheia de emoção: hoje, celebramos sonhos. Cada prato aqui tem uma história, e nosso papel hoje é lembrar da garçonete que sempre concordou em lutar pelas pessoas que ama. Por Clara. Que ela nos inspire e que suas tradições nunca morram. O salão inteiro explodiu em aplausos. Lágrimas escorriam pelo rosto de Ana. E então ela viu alguém se aproximar. Era uma jovem com um sorriso que a iluminava. Eu sou parte de um projeto que visa ajudar talentos. Estou aqui para ver como posso ajudar a sua história, ela disse, e Ana sorriu de volta. E assim, o que começou como um caminho nebuloso e cheio de incertezas se transformou em luz e esperança. Ana sabia que havia encontrado seu propósito. A coragem contagiava todos ao seu redor. E quando finalmente os rostos daquelas que vieram para relembrar Clara se surgiu, suas lágrimas eram de alegria, tudo o que quiseram ver estava em pé diante deles. Eu vou honrar essa luta e inspirar outras pessoas, porque nossas histórias nunca devem ser esquecidas. Era o renascimento não só de Ana, mas da garçonete que tinha encontrado um novo lar e um novo sentido. O ciclo da vida e da coragem continuava. E agora, um novo dia começava, como um pai que acena até seu filho ir embora, sabendo que ele sempre estará lá para voltar. A jornada de Ana estava só começando, mas, dessa vez, ela a encarava de coração aberto, deixando as incertezas e o passado para trás, disposta a se tornar a mulher que sempre sonhou ser. E você? Está pronto para lutar por suas próprias histórias? Não se esqueça, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio.